Seja muito bem-vindo ao nosso momento de leitura da Bíblia. Hoje vamos meditar em Provérbios, capítulo 12 a 15. E se tem um livro que nos ensina a viver com sabedoria prática, é esse. Aqui Deus nos mostra que não basta saber falar, é preciso saber calar. Que mais vale caráter do que aparência. E que a verdadeira vida se encontra na justiça e no temor do Senhor. Cada versículo desses capítulos é uma pérola para a nossa vida diária. Então fica comigo nessa leitura, abre a tua Bíblia e vamos aprender juntos como viver de forma que agrada ao coração de Deus. Vamos começar fazendo uma oração. Senhor, estamos prestes a ler mais da tua sabedoria em Provérbios. Que cada palavra entre no nosso coração e nos ensine a falar menos, agir melhor e viver com mais prudência e justiça. Que o teu Espírito nos dê entendimento e nos ajude a colocar em prática tudo o que aprendermos. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bíblia aberta, Provérbios capítulo 12. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem más intenções, este o Senhor condena. Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, os conselhos dos ímpios são falsos. As palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos salva da morte. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá. Cada um será louvado segundo o seu entendimento, mas quem tem coração perverso será desprezado. Melhor é ser modesto e fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. O justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor não tem juízo. O ímpio quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Os maus se enredam na transgressão daquilo que falam, mas os justos escaparão da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz, e o que as suas mãos fizeram, isso receberá de volta. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Quem diz a verdade favorece a justiça, mas a testemunha falsa está a serviço da fraude. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece num instante. Há fraude no coração dos que planejam o mal, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhuma desgraça sobrevirá ao justo, mas os ímpios o mal os apanhará em cheio. O Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. Aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a tolice. O homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os leva a andar errantes. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. Na vereda da justiça está a vida, e neste caminho não há morte. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas os infiéis só desejam a violência. Quem vigia suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. O justo odeia a mentira, mas o ímpio traz vergonha e desonra. A justiça guarda o que anda com integridade, mas a maldade subverte o pecador. Uns se dizem ricos, sem terem nada, outros se dizem pobres, tendo muita riqueza. O resgate pela vida de alguém são as riquezas que ele tem, mas o pobre não corre o risco de ser ameaçado.
A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Da soberba só resulta a discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem a ajunta pelo trabalho, esse a vê aumentar. Esperança adiada faz adoecer o coração. Desejo cumprido é árvore de vida. Quem despreza a palavra terá de pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. O ensino do sábio é fonte de vida para evitar os laços da morte. O bom senso conquista favor, mas o caminho dos infiéis é intransitável. Quem é prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha sua tolice. O mensageiro perverso se precipita no mal, mas o embaixador fiel produz cura. Pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas os tolos detestam afastar-se do mal. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. O homem bom deixa a herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. As terras dos pobres dão mantimento e abundância, mas isso se perde por falta de justiça. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos ímpios passa fome. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Quem anda na retidão teme o Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Na boca do tolo está a vara para a sua própria soberba, mas os lábios dos sábios os protegerão. Quando não há bois, o celeiro fica vazio, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa despeja mentiras. O zombador procura sabedoria e não a encontra, mas o sábio adquire o conhecimento com facilidade. Fuja da presença do insensato, porque nele você não encontrará palavras de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a insensatez dos tolos é enganadora. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e da alegria que ele sente, os estranhos não poderão participar. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminhos que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Até no riso o coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ser a tristeza. O infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder. O ingênuo dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. O sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo é afoito e se dá por seguro. Quem logo se irrita comete loucuras, e aquele que tem más intenções será odiado. Os ingênuos herdam a tolice, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus se inclinarão diante dos bons, e os ímpios farão súplicas junto às portas do justo. O pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Quem despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Por acaso não se afastam do caminho os que planejam o mal? Mas haverá amor e fidelidade para os que planejam o bem. Em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Para os sábios a riqueza é coroa, mas a tolice dos insensatos não passa de tolice. A testemunha verdadeira salva vidas, mas quem profere mentiras é enganador. Quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo está a ruína do príncipe. Quem tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos.
Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra a Deus. O ímpio é derrubado pela sua maldade, mas o justo até na morte tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos logo se manifesta. A justiça é a glória da nação, mas o pecado é a vergonha dos povos. O servo prudente recebe o favor do rei, mas o que causa vergonha é objeto do seu furor. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas no lucro dos ímpios há infelicidade. As palavras dos sábios difundem o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. O Senhor detesta o caminho do ímpio, mas ama o que segue a justiça. Disciplina rigorosa há para o que abandona o caminho, e quem odeia a repreensão morrerá. O mundo dos mortos e o abismo estão expostos diante do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O zombador não gosta de quem o repreende, nem se aproxima dos sábios. O coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio busca o conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta de estupidez. Para quem está aflito, todos os dias são maus, mas a vida de quem tem o coração alegre é uma festa contínua. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de legumes, onde há amor, do que um boi inteiro acompanhado de ódio. Quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos justos é plana. O filho sábio alegra o seu pai, mas o insensato despreza sua mãe. Quem não tem juízo se alegra com a sua tolice, mas quem é sábio anda retamente. Sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Que alegria é ter a resposta adequada! Como é boa a palavra dita na hora certa! Para o sábio, o caminho da vida leva para cima, para desviar do inferno embaixo. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas preserva a herança da viúva. O Senhor detesta os planos dos maus, mas as palavras bondosas lhes são aprazíveis. Quem é ávido por lucro desonesto, arruína sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. O brilho nos olhos alegra o coração. Uma boa notícia fortalece até os ossos. Quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá a sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra. E assim encerramos a leitura de Provérbios 12 a 15. Quanta sabedoria prática Deus nos deixou aqui. Aprendemos sobre a importância das palavras, sobre viver com retidão, sobre colher o bem que plantamos e evitar o caminho dos tolos. Que tudo isso não fique só na nossa mente, mas transforme nossas atitudes. Amanhã seguimos com mais provérbios e mais conselhos que iluminam o caminho. Aguardo todos vocês. Fiquem com Deus.